ministração, a proclamação da palavra de Deus para o seu coração, baseada nesse texto. Enquanto você está abrindo aí sua Bíblia, eu quero lembrar a você que ontem nós estivemos lá no Congresso Celular, na Segunda Igreja Batista da Pavuna, e foi bênção, foi maravilhosa. 15 irmãos de nossa igreja estiveram lá. Passamos de 9 da manhã até 18 horas lá, estudando, aprendendo, crescendo, sendo revigorados na visão do evangelismo, e foi bênção, foi maravilhoso ser impactado pelo Senhor ali naquela igreja. Na sexta-feira teve também o início do congresso, nós não pudemos ir. Quem pregou foi o pastor Marcelino Augusto, na sexta-feira, na abertura do congresso, e eu digo para os irmãos, essa palavra aqui, que ministraria o coração dos irmãos, Deus não deu primeiro a mim, deu primeiro ao pastor Marcelino Augusto, e eu compartilho com os irmãos sobre o que a ideia, os temas principais que ele ali pregou nessa noite, tá bom? Mateus capítulo 14, versículo 13 ao versículo 21, a primeira multiplicação, que diz assim: ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. As multidões, ao ouvirem falar nisso, saíram das cidades e o seguiram a pé. Quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, teve o que, igreja? Compaixão deles. Repete aí a palavra, compaixão deles. E curou os seus doentes. Amém? Isso, irmãos, ainda era de dia. Dia todo passou. E o versículo 15 vem. Ao cair da tarde, os discípulos aproximaram-se dele e disseram: este é um lugar deserto e já está ficando tarde. Manda embora a multidão para que possam ir aos povoados comprar comida. Respondeu Jesus: eles não precisam ir. Deem-lhe vocês algo para comer. Eles lhes disseram: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Tragam-nos aqui para mim, disse ele. E ordenou que a multidão se assentasse na grama, tomando os 5 pães e os 2 peixes, e olhando para o céu, deu graças e partiu os pães. Em seguida deu aos discípulos e estes à multidão. Todos comeram e ficaram satisfeitos, e os discípulos recolheram 12 cestos cheios de pedaços que sobraram. Os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Amém? Baixe sua cabeça, feche seus olhos. Oremos mais uma vez. Deus, muito obrigado por estarmos aqui. Obrigado por essa festa. Obrigado pelas celebrações. Obrigado pelo teatro. Obrigado pelas danças. Obrigado, Senhor, por podermos abençoar cada líder em treinamento, anfitrião, secretários, trabalhadores das células. Obrigado, Senhor Jesus. Deus, nós oramos a Ti e nós Te pedimos que Tu continue nos abençoando, que Tu continue falando com a gente nessa noite. Senhor, que toda preocupação, angústia, aflição, que toda ansiedade, que qualquer coisa que venha tentando impedir a Tua ministração ao nosso coração, que agora cesse, caia por terra, em nome de Jesus. Nós Te pedimos agora, vem com Teu Espírito Santo e ministra para o nosso coração aquilo que Tu queres. Acalma nossa alma, acalma nosso espírito, no nome poderoso de Jesus. É assim que nós oramos. Amém e amém. Eu quero, meu irmão, compartilhar com você
de forma bem rápida e breve, os milagres que Deus está aqui, que Jesus está celebrando através desse texto. E o tema é compaixão e multiplicação. Jesus teve compaixão e por isso houve ali multiplicação. Interessante observar nesse texto que a gente sempre prega no mesmo texto, mas Deus tem renovo. Deus tem uma palavra nova a cada manhã para o nosso coração. Você lê o texto e você aprende coisas novas a cada vez que Deus ministra para você, que Deus traz algo novo para o nosso coração. Posso ouvir um amém? Amém. E esse texto aqui é da primeira multiplicação dos pães, é um deles. Porque a gente vê aqui que um dos maiores milagres de Jesus começa num dia difícil para ele, um dia de luto, um dia em que ele está conturbado pelas notícias que chegaram, e a gente já aprende aqui que os tempos difíceis podem ser um portal para coisas novas, para coisa extraordinária que Jesus quer que a gente faça, para coisas maravilhosas que Jesus quer ministrar ao nosso coração. Aqui diz o texto, versículo 13, que nós estamos lendo, que Jesus teve uma sequência de ações para que chegasse naquilo que Deus queria fazer. Quando a gente olha assim para o texto, a gente é tendenciado a olhar para o milagre da multiplicação em si, que foi um milagre tremendo, o milagre da multiplicação dos pães e peixes, mas a gente muitas vezes esquece de olhar para o pano de fundo que está aqui nesse texto aqui. Começa pela frase que é dita no texto, ouvindo que havia ocorrido. Ouvindo Jesus, em outra versão, o que tinha ocorrido. O que tinha ocorrido? O que tinha acabado de acontecer? Se você olhar todo o capítulo 14, você vai ver que João Batista foi morto. E ele foi morto pelo rei de uma forma trágica. Não foi morto por uma enfermidade que vinha já preparando para falecer, não. Ele foi morto decapitado. Ele foi morto de forma trágica e mais, João Batista não era qualquer um. João Batista era nada mais, nada menos do que o primo de Jesus. Era aquele que quase que joga bola com Jesus ainda no ventre da mãe dele e Maria com Jesus no ventre ainda. Os dois começaram a se mexer muito quando um chegou perto do outro. Havia uma identificação muito grande com Jesus e com João Batista. Era seu primo, mas era o seu primo quase irmão. Você tem um parente assim? Que ele é parente, mas é tão chegado que é quase que parecido com um irmão seu? Pois é, assim era Jesus e João Batista. Aquilo que acontece aqui é algo muito forte. Alguém senta, Jesus assim fala assim, senta aí, tem uma notícia para te dar. Tem uma notícia para te dar. Qual é a notícia? É notícia boa não, é uma notícia ruim. Qual é a notícia? Seu primo morreu. E não morreu de qualquer jeito, ele foi decapitado. Quando Jesus ouve isso, ele então, diz a continuidade do texto, ele se retira com o barco, retirou-se do barco e partiu para um lugar em particular, um lugar deserto. Jesus começa aquele dia mal. Jesus começa aquele dia com o coração pesaroso. E o seu dia começa mal, ele se retira talvez para diluir no seu coração aquela notícia triste. Talvez para chorar pela morte de João Batista. Talvez para sofrer a sua dor, o início ali do seu luto, para descansar um pouco. Mas acontece algo tremendo aqui no texto também,
que as pessoas, ao verem que Jesus tinha se retirado para um lugar deserto, as multidões, ao ouvirem falar disso também, o seguiram a pé. E quando Jesus saiu do barco, para o lugar que ele foi, mais longe, talvez daquele lago, mais distante, mais isolado, a multidão segue pela margem a pé, porque sabiam a direção que ele estava. Quando Jesus sai do barco, com o seu luto, com sua dor, com seus problemas, com seu choro, suas lágrimas ainda, pela perda do seu primo irmão, quando as lágrimas ainda estão sendo secadas no rosto dele, ele se depara aqui com a multidão. Diz o versículo 14, quando Jesus saiu do barco e viu tão grande multidão, Jesus tem então uma atitude ali. Ele teve compaixão. Aquele dia tinha tudo para ser um dos piores dias, mais difíceis de Jesus. O que permeava na cabeça dele era a dor, a perda, o início de um luto. Porém, ele não consegue descansar e chorar a sua dor. Porque Jesus olha aquela multidão que sofria tão quanto ele estava sofrendo. Jesus olha para aquela multidão e o que será que ele via naquela multidão? Ele olhava para aquela multidão e via ali homens mentirosos, adúlteros, que enganavam as pessoas ao seu redor e a si mesmo. Ele via ali mulheres que não eram realizadas em seus sonhos, em suas famílias, em seus casamentos. Jesus via mulheres, mães solteiras, desesperadas. Como vou criar esse bebê? Como vou cuidar dessa criança? Jesus via homens e mulheres vivendo vida sexualmente libertina e nada realizava as necessidades, porque era uma busca contínua, nada era suficiente para realizar a alma daquelas pessoas. Jesus via coxos, Jesus via pessoas cegas fisicamente, surdas fisicamente, mas também cegas e surdas espiritualmente. Jesus via crianças que provavelmente não tinham o que comer, mas o maior problema não era só essa tragédia de não ter o que comer, era de não ter quem cuidasse dessas crianças, quem orientasse o caminho de formação de um ser humano para essas crianças. Jesus via a nossa sociedade. Jesus via mim e ele via você. Jesus viu uma grande multidão de pessoas com seus fracassos, seus problemas, suas angústias da alma, e por isso ele teve compaixão. Humanamente falando, ele não estava bem, não. Ser humano, como eu e você, ele não estava bem. Ele poderia, naquele momento, deixar com que o seu luto, a sua dor, determinasse tudo o que viesse depois aí. Todo o seu dia. Mas se ele fizesse isso, ele ia perder a sua maior oportunidade de manifestar a glória de Deus. Pelo contrário, ao invés de Jesus falar assim para aquela multidão: vão embora, vocês têm problema, eu também tenho. Vocês estão com dores, eu também tenho minhas dores. Ao invés de Jesus agir assim, Jesus se enche de compaixão. Diz o texto, como eu disse para os irmãos, que ele teve compaixão. E a compaixão
foi o que mudou, a compaixão de Jesus foi que mudou o seu dia, que foi que mudou a vida daquelas pessoas, foi que fez com que ele pudesse continuar a sua história naquele dia de início do seu luto. E essa história, esses movimentos do texto vão nos ajudando a tirar lições para a nossa vida. Aqui, no século 21, para você e para mim, o que é esse texto? O que em meio às lágrimas que Jesus aqui engole para poder ministrar às outras pessoas, o que isso traz para nós de lição? Que muitas vezes nós seremos também levados a engolir uma lágrima, uma dor, um problema, um choro, para poder enxugar a lágrima de alguém, para poder ser útil. Não que isso seja a melhor opção da vida, porque o luto é um problema sério. O luto mata tanto quanto qualquer outra enfermidade. Há pessoas que começam a morrer quando recebem a notícia que perderam, que morreu um ente querido da sua família. O luto é algo terrível. O luto é uma enfermidade que a gente não pode ignorar. E precisamos respeitá-lo e saber como lidar com isso na nossa vida. Mas há momentos que muitas vezes os nossos problemas, as nossas dores, elas não podem nos parar. Jesus nos ensina isso aqui, que nós devemos considerar a dor do outro maior que os nossos problemas. Isso não é fingir que na minha vida não está doendo. Isso é ter maturidade espiritual, emocional, para colocar a minha dor no seu devido lugar e mesmo assim ir lá abençoar alguém. Porque muitas vezes nós nos colocamos na posição de frágeis, de vítimas e achamos que só a gente que tem problema. Só eu que estou desempregado, só eu que estou passando por necessidade financeira, só eu que tenho aqui um familiar que está doente, só eu que tenho que cuidar de alguém na minha casa que está muito necessitando de mim, só eu que tenho essa doença que não me deixa, não me larga e Jesus não cura, só eu que estou passando por essa situação de viver só, de não ter companhia na minha vida, só eu que não consigo ter aumento de salário, ganhar o que eu queria, só eu. Nós nos colocamos na posição de vítima e achamos e nos colocamos numa posição de ter misericórdia, comiseração de nós mesmos e paralisamos. E ficamos parados, querendo que o Senhor faça um milagre na nossa vida, querendo que Deus haja na nossa vida, querendo que Deus trabalhe na minha vida, no meu problema, enquanto Jesus está aqui dizendo para nós, através desse texto, que nós devemos considerar a dor do outro, que nós devemos considerar o problema que o outro tem, porque muitas vezes ele é menor aos nossos olhos, mas para o outro ele é um problemão, ele é uma dificuldade muito grande. Jesus está nos dizendo aqui que a vida de quem o segue é uma vida de contínuo milagre, contínuos milagres. Deus tem milagres pontuais, mas Deus tem milagres que eles são contínuos na nossa vida. E esse aqui é um deles. A vida de quem serve a Cristo é uma vida de contínuo milagre, porque você não olhar para a sua enfermidade, para a sua dor, para o seu problema, para a sua dificuldade, para a sua angústia, para as suas limitações, e se dispor a abençoar a vida de outra pessoa, e mesmo tendo a vida que você tem, mesmo vivenciando o que você vive, você falar assim, eu quero abençoar a vida de uma outra pessoa, isso é um milagre. Amém, meu irmão? Isso é um milagre de Deus na sua vida. Você não ser egoísta, você não ser tão frágil a ponto de parar. Isso é um milagre, porque muitas vezes as pessoas não conseguem continuar, não conseguem prosseguir, paralisam tudo na sua vida, enquanto o Senhor está dizendo, olha o problema do outro, olha
lá, enquanto você está lá, ministrando sobre o outro, abençoando o outro, cuidando do outro, eu vou cuidar de você. Jesus estava ali, sentindo a dor daquela multidão. Com certeza, Deus estava cuidando do coração dele. A dor da perda que ele teve por João Batista, seu primo, estava sendo amenizada naquele dia pelo Espírito Santo de Deus. Amém, meu irmão? Coloca a mão sobre o seu coração aí. Faz assim essa oração comigo. Meu Deus, enquanto eu cuido dos que estão sofrendo, enquanto eu ministro àqueles que precisam de salvação, de transformação, ministra a minha vida, cuida da minha emoção, cuida da minha saúde emocional, da minha família, da minha casa, do meu emprego, da minha mente. Ministra ao meu coração, em nome de Jesus, enquanto eu ministro aos outros. Amém. Jesus nos ensina que nós devemos olhar a dor do outro, mesmo sofrendo alguma dor. Jesus nos ensina aqui, com esse movimento do texto e progresso do texto, que nós devemos transformar necessidades em oportunidades. O dia tinha acabado de começar, Jesus vê a grande multidão, passa o dia inteiro curando enfermo, ministrando aos cansados, curando os surdos, leprosos, ministrando aos que estavam sem esperança, ministrando a palavra de Deus. Cai a tarde, Jesus ainda estava lá, trabalhando, ministrando, Deus o sustentando, mas aí, enquanto está acontecendo isso tudo, vêm os discípulos para ver os problemas. Você conhece pessoas que só vê os problemas? Você conhece pessoas que só olham para o problema? Porque quando a gente procura problema, a gente acha. Sim ou não? É só você procurar, irmão. Quer problema? Procura. Ah, vou encontrar. Ih, essa cadeira está suja, tem que limpar. Não. Aquilo ali a gente tem que melhorar, tem que pintar ali. Não. Isso aqui eu tenho que mudar de lugar. Isso aqui eu tinha que fazer de outro jeito. Quer encontrar problema? Você, quando vai com o olhar procurando problema, você vai encontrar. Quem procura, acha. Assim eram os discípulos. O olhar deles, a reflexão deles, é de alguém que não está querendo solucionar problema. Eles estão querendo anotar os problemas. Eles estão querendo relacionar para poder dizer, tem problema. Eles vão dizer para Jesus quais são os problemas. Começam a relatar para Jesus. Primeiro fala, um lugar deserto, é distante, é muito longe, diz o texto. E aí tem gente que vai nessa direção. Eu não vou para a minha célula, é muito longe. É lá na 5 de julho, como é que eu vou caminhar até a 5 de julho? Eu não vou para o culto, é muito longe. Como é que eu vou atravessar a ponte? É muito longe. Eles estão olhando o problema. Eles estão olhando a dificuldade. E tem gente que é assim. Só vê a dificuldade para fazer a obra de Jesus. Para ser bênção para o outro. Porque quando não é para as coisas de Deus, não tem distância. Nós vamos para um passeio, tal dia, aonde é? E fica contando no relógio para chegar ao passeio, para chegar a hora do lazer, não importa, é lá dentro do Capivari, tem que andar de carro até o lugar, depois caminhar 1 hora, vamos. Quando é para algo que traz prazer para nós, a gente está ali. Na embaixada, os líderes embaixadores sabem,
As crianças, 6 e pouca, já estão em pé para pegar a Kombi, para vir para a igreja, para poder jogar bola. Cadê o Dedé? Cadê o Dedé com a Kombi? Cadê o Dedé com a Kombi? E tem que passar. Cadê o motorista? Porque nós somos assim. Os discípulos são assim. Problema, é muito longe. Eles veem mais problema. Um chega e diz, olha, é deserto, é longe, manda embora. Outro diz, está ficando tarde. Problema, só está olhando o problema. É aquele irmão que toda hora relógio. Ele só quer saber da hora. Ele acha que Deus vai agir dentro da hora, porque nós temos hora. Nós precisamos ter hora para tudo na nossa vida. Isso é disciplina. Hora para o começo, hora para o término, hora para ir, hora para vir, hora para acordar, para ir para o hospital, para ir para a escola e para trabalhar. Tudo você tem hora. Amém? Só que você não pode ficar fixado nisso não. Você não pode deixar com que isso entre no seu coração e te transforme numa doença. Te transforme em alguém que não consegue ouvir o que Deus tem a falar. Deus fala 5 minutos depois da hora que você achava que Ele tinha que falar, acabou. Não ouvi mais. A cabeça já estava distante, porque comigo é na hora. Deus tem que falar na hora. Na rede nós temos essa tolerância, nossa célula, ela dura cerca de 1h30. E dá tempo para fazer todas as coisas direitinho, perfeito que tem que ser feito. Mas quem conduz é o Espírito Santo, e Ele é que direciona, e nós precisamos dar a Ele liberdade para isso. Posso ouvir um amém, irmãos? Os discípulos estão vendo o problema, é tarde, é longe. O outro chega e fala, manda embora a multidão, para que eles possam comprar comida. Então ele fala, muita gente, outro problema, não tem comida. Olha que problema aqui. É um santo problema, irmãos, mas ele não consegue ver. Ele só consegue ver que é um problemão. Certo pastor amigo meu estava reclamando de que ele falava assim, olha rapaz, eu fiz um trabalho evangelístico na minha igreja e muita gente se converteu. Sabe o que um líder chegou para mim e falou assim, pastor, para com isso, que está muita gente se convertendo e muita gente nova, a gente não tem como administrar esse pessoal todo, não tem lugar para todo mundo e a gente não reconhece essas caras diferentes na igreja, a gente nem reconhece. Para com esse negócio de evangelizar e gente se converter. Olha só como é que nós somos, nós queremos controlar até quem se converte. Nós queremos se controlar até o número, era um problema santo. Nós queremos ter esse problema. O problema de ter que fazer 2 cultos, porque a gente não tem lugar para tanta gente. Posso ouvir um amém? Amém? O problema de ter que comprar mais cadeira. O problema de ter que ampliar. Isso é um problema, mas não é problema, isso é bênção de Deus. Mas os discípulos não conseguiam ver. Eles não conseguiam ver. Certo lugar eu fui, em outra igreja, que eles reclamavam que o pessoal gastava muito copo d'água. Olha só, bebe água à vontade, irmão. E eles tiraram os copos d'água do bebedouro. Traz sua garrafinha, bebe água você. Traz sua garrafinha para beber água. A gente fica assim. A gente fica procurando problema. Quanto Deus está dizendo que aquilo ali, essa é uma necessidade, que ela vai ser transformada em oportunidade para abençoar o reino de Deus. Não olhe na visão de problema, olhe na visão de que Deus está nos dando oportunidade de crescimento, de mudança, de ministrar a esses corações. Amém, querido? Amém. Nós precisamos olhar como Jesus olhou. Nós precisamos refletir com a mente de Jesus aqui. Porque os discípulos, quando vêm para ele, trazendo problema, ele então diz para os discípulos, né? Ele fala para eles, dê-lhes vocês algo para comer. Jesus sabia que eles não tinham comida, mas Jesus está ministrando aos seus discípulos. Jesus está também falando ao coração deles. Do mesmo jeito que ele estava ali curando enfermos, ministrando aos aflitos, ele também está ministrando ao coração dos que estavam próximos a ele, os seus discípulos. Então ele fala assim, dê vocês comidas aí. Vocês viram os problemas? Então resolvam vocês. Deem vocês comida para eles. Jesus estava dizendo, vocês têm como, vocês podem, vocês são capazes.
E eles dizem assim para Jesus: tudo o que temos aqui são 5 pães e 2 peixes. Ou seja, eles estão dizendo para Jesus: nós somos incapazes, nós não temos como resolver esse problema. E aí Jesus nos leva à terceira lição desse texto. O pouco que a gente tem já é o suficiente para o milagre acontecer. Amém, meu irmão? O pouco que você tiver, ele já é suficiente para um milagre acontecer na sua vida. Deus pode fazer grandes coisas, mesmo você olhando para você mesmo e vendo que em você não há capacidade ou não há condições. Deus pode fazer um milagre no pouco que está aí dentro de você. Porque os 5 pães e 2 peixes não eram nada para aquela multidão. Jesus então fala para eles: tragam aqui. O que nós precisamos fazer é levar a Jesus nossas limitações. Talvez você não tenha muito conhecimento bíblico e você fale assim: o que é que eu vou falar? O que é que eu vou ministrar para alguém numa cela se eu não sei nem a Bíblia direito? O pouco que você sabe, Deus pode usar para transformar a vida de alguém. O testemunho que você tem do que Ele tem feito na sua vida pode ser usado para transformar a vida de alguém. Talvez você fale assim: eu não sei orar. O pouco que você sabe, Deus pode usar para ministrar para a vida de uma pessoa. Talvez você diga: eu tenho pouca fé. A pouca fé que está dentro de você agora, Deus pode transformar e fazer com que ela seja uma avalanche, a ponto de transformar a sua vida e a vida de alguém. O pouco que você tem no seu coração, coloca diante de Jesus. Talvez você tenha pouco amor pelas pessoas que sofrem. Talvez você não tenha tanto assim desejo de ajudar alguém. A sua vida está muito focada nas coisas da sua história, da sua vida. Coloca isso no altar de Jesus. Senhor Jesus, usa agora o pouco que eu tenho. Servos fracos e limitados pegam o pouco que têm, colocam na mão de Jesus para que Ele abençoe. E é isso que as pessoas fazem. Jesus manda trazer os 5 pães, os 2 peixes. O que Jesus faz? Jesus ora. Jesus vem, ora por eles, abençoa os 5 pães e os 2 peixes, dá graças a Deus, abençoou aquilo ali. E Jesus então entrega pedaços aos seus discípulos. É interessante observar aqui que Jesus abençoa aqueles pães e aqueles peixes, mas o milagre ele está sendo feito por intermédio de quem? Dos discípulos. Porque são os discípulos que estão levando o pão e o peixe. Jesus abençoa a multidão por intermédio dos discípulos. Diz o texto, ele tomando os 5 pães e os 2 peixes, olhando para o céu, deu graças, partiu os pães e em seguida deu aos discípulos e estes a multidão. Versículo 19, foram os discípulos. Foram eles que foram usados por Deus. Foram eles que foram canais do amor do Senhor. Irmão, uma pequena fé na mão de Jesus se torna um terremoto de fé para transformar a vida de pessoas. Uma pequena igreja como a nossa, no final do bairro, pode se transformar numa grande igreja que proclama Jesus aonde passa. Amém, meu irmão? Uma pequena célula como a sua, 4, 3 pessoas dentro de casa, cheios da unção, cheios do poder de Jesus, pode ser uma ferramenta poderosíssima para levar outras pessoas a Jesus, jovens, adolescentes, sem muito conhecimento, sem muita experiência da vida, que ainda estão caminhando para se posicionar no mundo profissional, estudantil, mas podem ser usados tremendamente para ser bênção na mão do Senhor. Coloque o seu pouco na mão de Jesus e deixa com que Ele abençoe.
Deixa com que Ele faça um milagre, simplesmente seja canal, porque Jesus aqui usa pessoas fracas como os discípulos, limitados como os discípulos, para fazer coisas grandiosas. Imagina o olhar daqueles discípulos, ao ver a multiplicação dos peixes e pães, eles que chegaram para Jesus para relacionar os problemas, eles que chegaram para Jesus para dizer tudo o que não dava para fazer, eles agora vendo o milagre acontecer, a alma deles se encheu. Jesus não desiste de você. Se eu fosse Jesus, talvez desistisse dos discípulos quando eles começaram a me trazer os problemas. Mas Jesus não desiste dos discípulos, ao invés disso, Ele deixa com que os discípulos fossem canais da bênção. Ele não desiste de você, Ele insiste no seu coração e Ele pode fazer grandes coisas através da sua vida. Amém, meu irmão? Se houver compaixão no seu coração, como houve no coração de Jesus, Deus vai fazer multiplicação naquilo que você tem, como Ele fez na vida daqueles discípulos, na vida daquela gente. Nós precisamos orar. Senhor, nós queremos ser usados por Ti. Por quê? Porque, Senhor, nós queremos, mesmo sendo pessoas com problemas, queremos, ó Deus, olhar para a dor do outro e mesmo assim ir lá, abençoar e ser canal de bênção para o outro. Senhor, eu quero transformar todas essas limitações que nós temos, perigo, medo de andar de noite, como a gente viu aqui no teatro, tem hora que é frio, tem hora que é quente demais, tem hora que chove, tem hora que alaga, tem hora que tá de dia, tem hora que já está de noite, tem tudo, os problemas vêm. Senhor, mas eu quero transformar todas essas limitações, não em problemas, quero transformá-las em oportunidades, para que Tu hajas, para que Tu transforme tudo isso, esse pouco, as nossas limitações, nós queremos colocar na Tua mão. Faz o milagre acontecer na nossa vida. Amém, meu irmão? Eu quero orar contigo assim. Quantos irmãos do louvor estão vindo aqui? Eu queria convidar você a ficar em pé e juntos, vamos falar com Deus? Vamos falar com o Senhor em oração. Baixe tua cabeça, feche seus olhos. Vamos orar e falar com o Senhor.